Fala rapaziada do canal Curta Essa História. Eu, professor Douglas Neto aí, vim com a maior satisfação estrear um novo quadro aqui no canal, o Curtas de Gel. E nesse primeiro quadro aí eu trazer um conceito geográfico aí que é o espaço vital. Esse conceito aí ele vai ser formulado mais ou menos aí nos meados do século XIX, onde por meio dos trabalhos, né, de um geógrafo, Friedrich Ratzel, onde logo após o processo de unificação territorial da Alemanha, que vai ocorrer em 1870, vai ser levado aí a cabo, né, implantado por Otto Bismarck. Esse Otto Bismarck aí vai ser o mesmo que durante a Conferência de Berlim, junto aí com outros impérios europeus aí, vai passar a régua ali no mapa ali do continente africano, dividindo, né, esse continente aí, o continente da África aí, sem piedade, né? Então, esse espaço vital, ele vai tratar de uma necessidade do Estado ter o direito de atuar sobre uma área geográfica, que vai ser conhecida aí como território, e que esse território ele vai garantir condições aí de sobrevivência de uma determinada sociedade. Contextualizando com a história, esse conceito ele vai ser formulado durante o contexto ali de mais ou menos ali da Segunda Revolução Industrial, onde também vai ser um momento que a Alemanha ela vai passar a exercer ali uma maior ação geopolítica no território europeu, né? Então, durante o século XIX, vai ser um século marcado aí tanto pelo imperialismo, né, como pelo neocolonialismo de muitas nações europeias e também de países aí de outros continentes, como por exemplo os Estados Unidos, como por exemplo o Japão, onde vai se ter um empenho aí de conquista, né, de grandes territórios de terras, a fim de se garantir aí um pleno desenvolvimento, onde tenta fazer com que as capacidades econômicas aí elas sejam cada vez maiores, a obtenção de recursos naturais, como por exemplo matérias-primas aí, e também um maior mercado consumidor, né? Então, o Ratso aí, durante esse período, ele vai visitar os Estados Unidos, que vai estar sendo marcado ali principalmente pelo auge ali da doutrina Monroe, né? Onde vai se passar a conceber uma doutrina geopolítica aí, que vai ser defendida que toda raça ou povo, né, com dotes civilizacionais superiores, eles precisam cada vez mais de um vasto espaço físico para se ter o seu desenvolvimento, né? Então você começa a ter aí uma maior conquista aí, né, desse espaço vital, que ele vai ser dependida, né, da subjugação de povos ou raças inferiores aí, né, ocupantes de territórios indignos aí, ou seja, basicamente raças inferiores não vão ter direito à questão do território diante desse pensamento aí do espaço vital, né? O espaço vital aí na história, né? Como, por exemplo, pegar como exemplo aí, né, o Hitler e a ampliação desse conceito, né? Para entender o pensamento aí do Hitler, né, que ele vai consolidar a ideologia nazista, ele vai produzir aí horrores aí, como por exemplo o Holocausto, é necessário aqui entender que o Terceiro Reich ele vai compreender completamente essa ideia de espaço vital, onde a perspectiva do Ratzel ele vai ter uma grande repercussão entre os nacionalistas alemães aí que após a Primeira Guerra Mundial, né, haja vista aí que o Império Alemão ele havia ruído, né, com a guerra e com isso perdido partes importantes aí do seu território aí como Alsácia e Lorena, ele vai perder também suas colônias lá no continente africano. Então Hitler ele vai começar a amadurecer essas ideias nazistas, né, na década de 1920. Ele vai colocar o conceito aí elaborado por Ratzel, ele vai cair como uma luva aí, onde o Holocausto, né, ele vai ser, tipo, vai mostrar basicamente essa ideia do espaço vital, que para Hitler vai ser encarada aí não apenas como sentido político-econômico, mas ele também vai colocar no sentido propriamente ecológico, né? A ideia do habitat mesmo ali, do estabelecimento em cima do local, né? Então, isso não quer dizer que Hitler ele vai passar meramente a traçar uma relação direta entre a natureza e política, como se dá a entender aí à primeira vista. Ele passa a defender a ideia de que a política e a natureza estão ali interligadas, né? Estão juntas. Então,
no seu livro aí, na Minha Luta, né, Mein Kampf, o Hitler ele vai escrever aí um pouco referente a essa questão do espaço vital. Ele vai usar isso aí nos seus escritos aí, como alguns exemplos aí ele vai citar, né, que a natureza ela vai desconhecer os limites políticos, ele vai colocar uma outra citação aonde ela põe forma de vida, né, nesse mundo e deixa livres do jogo do poder, né, ou seja, ele vai colocando que basicamente a ideia do espaço vital não vai respeitar fronteiras, ele vai ser ultrapassado de uma forma geral aí. Então, com isso, como a política é a natureza, né? A natureza era a luta, não havia um pensamento político possível sem pensar no espaço vital. Vai ser uma conclusão aí, uma formulação, né? Externada de um lugar comum aí durante o século XIX, segundo o qual as atividades humanas elas passam a ser entendidas, né? Como manifestações biológicas. Então, para Hitler, né, a incessante luta entre as raças não vai ser um mero elemento ali da vida, mas sua essência, né? Ele vai conceber a ideia de que os judeus estavam na contramão desse determinismo natural. Aí, ao derem ao mundo as noções de compaixão, fé, solidariedade universal e por aí vai, né? Então, o projeto aí de expansão para o leste vai ser um pensamento, essa expansão aí, né? Vai ser um pensamento ecológico, né? Que Hitler ele vai ter a sua aplicação máxima quando houve a Operação Barbosa, né? Essa Operação Barbosa aí, ela vai ser aquela operação de ataque à União Soviética no ano de 1941, durante a Segunda Guerra Mundial ali, onde o grande projeto nazista vai ser a expansão territorial, né, como principal alvo o leste europeu, sobretudo ali os estepes férteis, né, desse leste europeu, aonde os eslavos, né, eles vão ser considerados ali por Hitler integrantes ali de uma raça desorganizada, sem capacidade de administração ali dos seus vastos territórios e por isso eles deveriam ser subjugados, né, escravizados. Então, com o avanço ao leste aí, se proporcionar um recuo muito grande ali das forças soviéticas. E os nazistas, basicamente, eles vão começar a elaborar projetos ali de construção dentro do seu espaço vital, né, nessa região. Os alimentos produzidos, por exemplo, ali na região da Ucrânia, ele vai servir ali, basicamente, ser desviado, né, para alimentar uma população alemã e de outras nações existentes na Europa Ocidental. Então, para tanto aí, né, seria necessário destruir a União Soviética. E isso vai fazer com que dezenas de milhões de eslavos basicamente sejam exterminados ali. E vai se ter também o início ali, né, do processo que vai começar com o extermínio dos judeus, né, que vivem ao leste ali, sobretudo os poloneses, né. Só em Auschwitz ali, né, basicamente vai se dar a morte mais ou menos ali por volta de 1,5 milhão de pessoas, né? Ou seja, a gente pra caramba ali morrendo nesses campos aí de concentração. Então, isso é uma forma bem resumida aí, né? Do que é o espaço vital. Que vai ser as condições espaciais e naturais para a manutenção e consolidação ali do poder do Estado, sobretudo seu território, né? Vai ser as condições naturais ali disponíveis para o fortalecimento ali de uma sociedade ou de um povo, onde as populações que se dispusessem ali do melhor, do maior espaço vital, basicamente elas vão estar mais aptas aí a se desenvolver, conquistar aí outros territórios. Beleza? Se curtiu aí, deixa um like aí. Se não curtiu, indica aí para os amigos, para os inimigos aí. Até uma próxima aí. Valeu.